Estou aqui para falar de um assunto muito polêmico acerca de dízimos e oferta e mostrar biblicamente que o dízimo é do Velho Testamento e que Jesus cumpriu a lei do Velho Testamento e aboliu e nos deu um novo testamento, ou seja, uma nova aliança, um novo mandamento. E que no Novo Testamento não temos nenhuma ordenança do dízimo, mas que está sendo pregado hoje por homens que estão abusando descaradamente das pessoas que querem servir a Deus e colocando sobre os ombros dos servos de Cristo os fardos pesados da lei. Quero lembrar também a você que me ouve, que me assiste, que sou contra a prática mosaica do dízimo, que é pregado hoje como doutrina, simplesmente por estar na Bíblia, mas que não é ensino de Cristo e nem dos apóstolos. E em outro vídeo irei falar da maneira correta de contribuirmos e qual é a finalidade de nossas contribuições como oferta e voluntariamente, como ensinou o apóstolo Paulo. Iremos ver biblicamente a verdade de todas as distorções feitas para enganar o povo em muitas denominações. Então, se você prestar atenção, vai ver claramente aonde está escrito a lei do dízimo, qual nação foi ordenada a pagar o dízimo, quem tinha o direito sobre os dízimos e qual era a finalidade do dízimo. Vai ver também o que é casa do tesouro, para onde os dízimos eram levados. Vai ver também o que significa o devorador, o que significa janelas do céu. Vai ver até quando a lei vigorou, quem estava roubando a Deus lá nos tempos de Malaquia. Vai ver também que o dízimo era de alimentos e não de dinheiro. Vai ver também que o dízimo não era para reformas ou construções de templos, como é hoje. Então vamos buscar a resposta na Bíblia. Primeiro, aonde está escrito a lei dos dízimos? Em Neemias 12:44 diz: no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas e as primícias e os dízimos, para nelas recolherem dos campos e das cidades os quinhões designados pela lei, ou seja, as contribuições ordenadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto. Em Neemias, capítulo 13, versículo 5, diz: e lhe fizeram uma câmara grande, onde dantes se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, que eram dados por ordenança aos levitas e aos cantores e aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Em Levítico 27:30 diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Números 18:21 diz: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Número 18:24 diz: porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em ofertas alçadas, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse que nenhuma herança teria entre os filhos de Israel. Em número 18:26 diz: também falará aos levitas e lhe dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Em 2 Crônicas 31:12 diz: ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas, e tinha o cargo disso o levita Conanias, e depois dele Simei, seu irmão. Neemias 10:37 diz: e as primícias da nossa massa, e as nossas ofertas alçadas,
e o fruto de toda sorte de árvore para as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em toda a cidade por onde temos lavoura. Como podemos ver claramente que a ordenança do dízimo faz parte de toda a lei de Moisés, como todas as outras ordenanças de direito, deveres e proibições que Deus deu a Moisés para o povo de Israel no Monte Sinai. Segundo ponto, qual foi a nação ordenada a pagar o dízimo? Em Número 18, 21, diz: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo serviço que presta, o serviço da tenda da revelação. Em Número 18, 24, diz: porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu os lhe disse que nenhuma herança teria entre os filhos de Israel. Número 18, 26 diz: também falarás aos levitas e lhe dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Então veja bem que os dízimos que o povo dava para Deus, o próprio Deus deu para os levitas, e tinha a finalidade exclusiva de caridade, ou seja, tinha a finalidade de amor a várias classes de pessoas, para ser distribuído para mantimento dos levitas, dos sacerdotes, órfãos, viúvas, peregrinos e entre outras pessoas. E hoje é distribuído com quem? Os dízimos com quem é distribuído hoje? Porque lá no Velho Testamento tinha a finalidade de ser distribuído para várias pessoas, várias classes de pessoas, como os levitas, como órfão, viúva, estrangeiro, peregrino, porteiro, sacerdote, para muita gente. Hoje não vemos nada disso. Vemos também quem tinha o direito de receber os dízimos e para quem o povo entregava. Em Número 18, 21 diz: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos a Israel por herança, pelo serviço que presta, o serviço da tenda da revelação. Número 18, 24 diz: porque o dízimo que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porque ele disse que nenhuma herança teria entre os filhos de Israel. Quarto ponto, iremos ver qual era a finalidade dos dízimos e analisarmos se hoje os dízimos têm as mesmas finalidades. Em Deuteronômio 26, 12 diz: quando acabardes de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o dízimo dos dízimos, dai-lo-ás aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Em Número 12, 44 diz: no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro, para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para neles recolherem dos campos da cidade os quinhões designados pela lei, para o sacerdote e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto. Em Neemias 13, 5 diz: e lhe fizeram uma grande câmara, onde dantes se recolhia as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, e do moço e do azeite, que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores, aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Em Deuteronômio 14, 29, diz: então virá o levita, pois nenhuma parte e herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Em Levítico, logo do primeiro capítulo, vemos o começo de todas as ordenanças da lei de Moisés para os israelitas. E no final do livro, no capítulo 27, 30 e 32, vemos a ordenança do dízimo incluído com todas as outras ordenanças de direito, deveres e proibição. E no final do livro de Levítico, capítulo 27, versículo 34, termina dizendo:
São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, por que continuar tomando o dízimo hoje, se não somos da lei, não somos israelita, não somos hebreu nem judeu, não existe mais templo de Salomão, nem casa do tesouro, não temos mais sacerdote, nem tribo de Levi, para oferecer o sacrifício e ensinar a lei ao povo e depois receber os dízimos por esse serviço? Pois toda essa conversa de casa de Deus, casa de tesouro, dízimos e oferta, é reconstruir de novo, hoje, a lei de Moisés, é colocar de novo o véu que se rasgou quando Cristo morreu. A própria Bíblia diz isso. Em 2 Coríntios 3, 14 e 15 diz: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. O 15 diz: sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Em Romanos 10, 4 diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Em Gálatas 5, 4 diz: separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaíste. Gálatas 3, 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Tito 3, 9 diz: mas evita questões tolas, genealogia, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Em Hebreus 7,12 diz: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. E em Gálatas 3,10 diz: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Em Romanos 7,5 diz: pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitavam pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Em Romanos 7, 6 diz: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Portanto, segundo o Velho Testamento, os levitas foram separados por Deus para tomar conta da tenda da revelação, da arca da aliança e das congregações do povo, para levar o conhecimento e os ensinamentos dos estatutos da lei de Moisés para as 11 tribos de Israel, que tinham posses e herança na terra prometida. Quanto aos levitas, a herança deles era os dízimos do povo de Israel, e de todas as nações que existiam, somente o povo de Israel dava o dízimo e tinha a obrigação de dizimar. Enquanto a outras nações que não era de Israel, que não era hebreu, não fazia parte do povo de Deus e eram chamados gentios e não era obrigado a nada da lei. Então, com a vinda de Jesus, que foi rejeitado pelo povo de Israel, o povo hebreu, e pelos próprios sacerdotes que eram guia do povo, então Jesus, sendo rejeitado pelo povo de Israel, nos deu a chance a nós, que não somos de Israel, não somos hebreu nem judeu, e éramos gentios, e que alcançamos a graça e a misericórdia de Deus pela fé em Cristo, se tão somente crermos e obedecermos à lei da graça, que é a lei de Cristo, que está nos evangelhos e não na lei de Moisés, que era para o povo judeu. Mas hoje o que vemos é um evangelho deturpado por homens que seguem hierarquia de ministério, montado por homens que se tornam ricos e milionários com o dinheiro de dízimos e ofertas. E quando olhamos para a vida dos discípulos e apóstolos, não vemos nada disso. Vemos o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios 4, 11, que passava fome, passava sede e se vestia de trapos e não tinha moradia certa. E ainda de vez em quando levava uma surra.
Temos hoje uma glutonaria e avareza das denominações, com muitos pastores que distorcem a Bíblia, dizem que a lei de Moisés foi abolida com a morte de Cristo, mas quando tentam justificar a farsa do dízimo, vão direto para o Velho Testamento, ou seja, vão direto na lei de Moisés e de todos os mandamentos da lei de Moisés que Cristo cumpriu e aboliu, eles vão lá e ressuscitam somente o dízimo. E no final dizem para o povo: está vendo como o dízimo é bíblico? Eu também concordo que o dízimo é bíblico, mas o pastor, ou você que é defensor do dízimo e que gosta de citar essa frase como o dízimo é bíblico, irmão, está na Bíblia. Então eu pergunto, circuncidar, guardar o sábado, dar carta de divórcio, ter várias mulheres, fazer holocausto, sacrificar animais, apredejar os adúlteros, não comer carne de porco, que era proibido. Lá também na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Isso também não está na Bíblia? Isso também não é bíblico? Por que não é ensinado hoje, que só optaram pelo dízimo? Aí muitos dizem assim: não, essas coisas aí era da lei de Moisés, isso aí era para o povo de Israel, Jesus aboliu, essas coisas aí não é para praticarmos hoje mais não. Então eu digo para essas pessoas o mesmo que Jesus disse para os fariseus: o hipócrita, o dízimo não faz parte da mesma lei? Por que ficou até hoje? Eu considero isso uma afronta contra Deus, pois pela avareza e o amor ao dinheiro e o luxo das denominações colocam impedimento ao Evangelho de Cristo. Pois é muito comum encontrarmos pessoas que não aceitam Cristo e o Evangelho porque dizem que não vão para a igreja dar dinheiro para vagabundos se enriquecerem. Também é muito comum encontrarmos pessoas que creem no Evangelho, aceitam Cristo como Salvador, recebem a graça e o perdão dos pecados, mas infelizmente com pouco tempo vem a decepção. O pastor, o qual Jesus mandou ele pregar as boas novas do Evangelho, vai lá no Velho Testamento e traz a memória da lei de Moisés e diz: irmãos, traga seus dízimos e oferta para Deus, para a casa de Deus e para a obra de Deus. Não roube a Deus, não seja ladrão, pois o ladrão não entra no reino do céu. Se quiser expulsar o demônio devorador da sua vida e da sua casa, traga o dízimo. Se não trouxer, não adianta vir nem na igreja orar. Aí diz: porque você está roubando a Deus, sendo que a igreja é a pessoa que aceita Cristo como Salvador. O nome de Jesus é capaz de expulsar legiões de demônios, que são muitos, mas esse suposto devorador só sai com o poder do dinheiro. Então aquela pessoa que aceitou a fé, aceitou a Cristo, foi salva pelo poder do sangue de Cristo, agora descobre que tem um demônio devorador em sua vida, porque não deu o dízimo. Descobre também que aceitar a Cristo, sendo nova criatura, vivendo em santidade, agora não salva. Quem salva agora é o dízimo. E se não der, já está condenado. Porque da maneira que pregam, que se não der o dízimo é ladrão, então, se a Bíblia diz que todo ladrão é condenado, pois não entra do reino de Deus, então a pessoa é ladrão porque não deu o dízimo e também não vai ser salva, se não der o dízimo, segundo esses pastores. Esse é o método usado para manipular e amedrontar as pessoas que dão o dízimo por medo. Isso é aquele mesmo que antes lhe disse que a salvação é de graça e que o preço já foi pago, agora diz que depende de 10% do que você ganhar durante a vida inteira. E também tira o título da igreja, que são os crentes, onde o Espírito Santo habita, e dando esses títulos a templos de tijolo, e chamam de casa de Deus e obra de Deus. E fazem muitos idolatrar esses templos, tendo mais amor e respeito pelos próprios templos do que pelas pessoas que padecem necessidade. Como o pobre, o mendigo, o doente, o necessitado, os desamparados e até mesmo os irmãos dentro das denominações. Pois levam o povo a crer que esses templos com o nome de igreja é obra de Deus, que lá é a casa de Deus e é só lá que devemos buscar a Deus, só lá recebemos algo da parte de Deus e só lá que adoramos em espírito e em verdade. Então erguem templos como se fosse o próprio Salomão, falam de Cristo e da graça,
mas pregam mais o Velho Testamento como se nós fôssemos de Israel. Mas não ensinam o que Jesus ensinou à mulher samaritana, dizendo que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade, porque uns adoravam no monte e outros no templo em Jerusalém. Mas Jesus disse: mulher, a hora vem, e é agora, que nem em Jerusalém, nem neste monte adorarão a Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Está escrito lá em João 4, 21 e 23. Não ensina que não precisamos de monte ou de templos para adorar a Deus, porque nós somos o templo de Deus, e que devemos adorar a Deus com o nosso corpo e com nossas vidas. Romanos 12, 1 e 2. Foi isso que Jesus ensinou. Logo lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então deixam o Evangelho do Novo Testamento e pregam mais o Velho Testamento, e assim tomam dízimos e oferta de todos que puderem enganar, por acreditar que estão roubando a Deus, pois lá no Velho Testamento, quando se fala de casa de Deus, estava se referindo ao Templo de Salomão, que hoje não existe mais. Então o dízimo era tirado da nação santa de Israel e de nenhuma outra nação mais, pois toda a lei era para o povo de Israel, ou seja, para o povo judeu. Mas hoje, além de se cobrar o dízimo ilícito, que era a ordenança da lei para o povo de Israel, tomam do crente, do não crente, do feiticeiro, macumbeiro, do prostituto e, enfim, tomam do santo e do profano. Para eles o importante é dar o dízimo, dizendo que o dízimo é bíblico, e dizem que quem não dá é amaldiçoado, e assim materializam e manipulam a Bíblia inteira, e pisam nos ensinamentos de Jesus. E dizem que as bênçãos de Deus e a prosperidade vêm dessa prática, ou seja, quem não dá o dízimo também não prospera, porque existe um demônio devorador que só sai quando se paga o dízimo. Ensina que o dízimo é a única chave de toda a prosperidade financeira, como casa, carro, emprego, sucesso e etc. Então eu pergunto, por que será que Jesus não falou nada desse tipo de demônio, que só sai com o poder do dinheiro? Isso é uma mentira absurda, o demônio devorador, pois o devorador citado na Bíblia se trata de locusta, que é gafanhotos, e que viria como juízo, ou seja, como castigo de Deus, pois os gafanhotos eram um exército de Deus que destruiria a plantação e a lavoura do povo de Israel, e não era demônio. Agora vamos ver o que era na verdade o devorador. Lá em Joel, no capítulo 1, versículo 4, diz: o que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu, e o que a voadora deixou, a devoradora comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Joel 24 ao 25 diz: alegrai-vos, pois, filho de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e a faz descer abundante chuva, a temporã e a serondia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, voadora, a devoradora, a destruidora, a cortadora, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Em Malaquias 3,11 diz: também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, nem a vossa vinha lançará o fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Em Amós 4:9 diz: ferir-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Foi devorado pela locusta, ou seja,
gafanhotos que seriam o devorador da plantação. E Deus diz: contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Então, como você pode ver, o devorador citado na Bíblia se trata de locusta, que são várias espécies de gafanhoto. Diferente do que é dito por pastores e pregadores, que com suas teologias, normas e hierarquia de seus ministérios, de ensinos que são preceitos e doutrinas de homens que passam de mestre para seus discípulos e não a verdade bíblica. Afirma que o devorador é um demônio e que só sai quando se paga o dízimo. Mas a Bíblia desmente e desmascara esse falso ensino, pois o devorador citado na Bíblia é a locusta, ou seja, gafanhotos que eram como um exército enviado por Deus, que está escrito em Joel 2, 23 ao 25, que viriam como juízo, ou seja, castigo de Deus para destruir a lavoura e a plantação dos israelitas. O mesmo devorador citado em Malaquias 3,11, que seria reprovado por Deus para não destruir os frutos da terra, nem a vinde, que era a plantação de uva, fala de locusta voadora, locusta cortadora e a devoradora, que eram vários tipos de gafanhotos, pois a Bíblia fala de devorador se referindo aos gafanhotos e não a demônio. Então os cobradores e defensores do dízimo usam somente um trecho do livro de Malaquias e ainda distorcido e dirige aos crentes hoje de regra em geral, quando na verdade o livro de Malaquias inteiro é direcionado ao sacerdote. É só lermos com atenção o livro inteiro que iremos compreender. No entanto, os dízimos eram para suprir as necessidades dos levitas, os sacerdotes, os órfãos, as viúvas, os peregrinos, os estrangeiros, os cantores e os porteiros. No Novo Testamento não temos nenhuma ordenança para se cobrar o dízimo. O que temos no Novo Testamento é uma prova de que o dízimo pertence à lei de Moisés. Lá em Hebreus vemos essa prova. Hebreus 7,5 diz: eis que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Em Hebreus 7, 9 diz: e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo pagou dízimo. Ou seja, o dízimo teve fim quando acabou o sacerdócio levítico, quando Cristo cumpriu a lei do Velho Testamento e hoje não existe sacerdócio levítico. E além de ser errado cobrar o dízimo da lei, hoje em plena graça, e com os tais dízimos não praticam o amor, não usam em favor do necessitado, não ajudam os pobres, ao contrário, tomam o que eles têm, alegando que o dízimo é bíblico, que o dízimo é para a obra de Deus, ou seja, igreja, templos de tijolo, que não é igreja, pois nos evangelhos a igreja de Cristo e o templo e a morada do Espírito Santo somos nós. E assim todo o dinheiro de dízimos e oferta é para os líderes, é para construções de templo, instituições, denominações extravagantes e luxuosas. É para assalariar meia dúzia de pastores com salários exagerados, onde a verdadeira igreja, que são os crentes e que Cristo prometeu vir buscar, só tem o direito de dar e nunca de receber. Hoje o dízimo é empregado completamente ao contrário do dízimo arrecadado na lei. Pois os dízimos, na lei de Moisés, tinham a finalidade que era suprir as necessidades de muitas pessoas. Hoje o dízimo é para a construção e reformas de templos extravagantes, luxuosos, é para compras de rádio, emissoras de televisão, é para casa, mações, carro do ano, aviões, escola teológica e etc. Mas será que isso é mesmo obra de Deus? Pois Jesus ensina que obra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo, é a misericórdia, é ser sincero, justo, honesto, é amar até os inimigos, é abandonar o pecado, a falsidade e a corrupção. Agora vamos buscar a verdade que os pastores escondem dentro da Bíblia, pois só leem o que interessa. Malaquias 3,10 para manipular e afirmar que são os fiéis, ou seja,
o povo que estava roubando a Deus, quando não dava o dízimo. Mas eles mentem, porque quem estava roubando a Deus não era o dizimista. Quem estava roubando era o sacerdote, que não estavam levando os dízimos arrecadados para a tesouraria do templo, para ser distribuído com os levitas, com órfãos, viúvas e os necessitados. Então, se você atentar para a Bíblia, irá compreender que os ladrões eram os sacerdotes e não o povo. E por isso Deus não estava mais aceitando oferta nenhuma das mãos do sacerdote, porque estavam corrompidos e desviados. Quando Deus disse, trazei os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ele estava falando para os sacerdotes, levar os dízimos para a tesouraria do templo, para ser distribuído com os levitas, órfãos, viúva, peregrino, porteiro e outras pessoas. Pois essa obrigação era dos sacerdotes e não do povo. Mas eles, os sacerdotes, além de não estar levando os dízimos para a casa do tesouro, estavam ofertando ao Senhor animais cegos, coxos, aleijados e roubados. Pois o livro de Malaquias inteiro foi direcionado para os sacerdotes que estavam desviados, corrompidos, roubando, desprezando e profanando o templo e o altar de Deus. Vemos que Malaquias foi enviado para repreender os sacerdotes desde o primeiro capítulo. Em Malaquias, do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, vamos ver todas as advertências para os sacerdotes. Em Malaquias, capítulo 1, do versículo 1, diz: a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. O filho honra ao pai, o servo ao amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Se eu, pois, sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizes, em que temos nós desprezado o teu nome? Malaquias 1,7 diz, ofereceis sobre meu altar o pão profano, e dizeis, em que havemos nós profanado? Nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. 1,8 diz, pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? Ou quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao governador, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1,9 diz, agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que ele se compadeça de nós, mas com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Em Malaquias 1,10 diz, oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse em debalde o fogo do meu altar. E eu não vos tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta das vossas mãos. Em Malaquias 1,12 diz, mas vós profanais, quando dizes, a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Em Malaquias 1,13 diz, dizeis também, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis oferta. Aceitaria eu da vossa mão? Diz o Senhor. Em Malaquias 1,14 diz, mas seja maldito o enganador, que tendo um animal macho no seu rebanho, o vota e sacrifica ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é tremido entre outras nações. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, Deus lançou na cara do sacerdote todas as transgressões que eles estavam cometendo contra Deus. Estavam desprezando o nome de Deus, Malaquias 1,6, oferecendo sobre o altar o pão profano, Malaquias 1,7, oferecendo animais cegos, coxos e doentes, Malaquias 1,8, acendendo o fogo em debalde, Malaquias 1,10, oferecendo animais roubados a Deus, Malaquias 1,13, roubando a Deus, Malaquias 3, do 3 ao 9.
E do capítulo 2 até o capítulo 3, Deus estava dando ordens e prometendo amaldiçoar os sacerdotes e toda a nação, se caso não ouvisse e praticasse. Em Malaquias 2, versículo 1 diz: Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes em vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei contra vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicai isso em vosso coração. Enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e a maldição que seria o devorador, ou seja, os gafanhotos que destruiria a lavoura do povo. E quando diz, eis que reprovarei a posteridade, e espalharei sobre os vossos rostos o esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com ele serei lançado para fora. Então eu pergunto, quem apresentava o sacrifício a Deus? Não era o sacerdote? Então Deus disse para eles, reprovarei a posteridade, que quer dizer, reprovarei as bênçãos que haveriam de vir. E espalharei sobre os vossos rostos o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com ele serei lançado para fora. Quer dizer, com os sacrifícios que estavam sendo oferecidos pelos sacerdotes, Deus considerava como esterco, e prometeu lançar eles, o sacerdote, para fora do templo, junto com os sacrifícios. Malaquias 2:3. Em Malaquias 2, versículo 4, Deus diz para o sacerdote, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Logo em Malaquias 2:7 diz, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Em Malaquias 2:8 diz, mas vós desviaste do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na lei, pois corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Em Malaquias 2:9 diz, por isso também eu os fiz desprezível e indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes exceções de pessoas na lei. Em Malaquias 3, versículo 3 diz, assentar-se-á como fundidor e o purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor oferta em justiça. No capítulo 3, versículo 9 diz, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós e toda esta nação. Então os fariseus hipócritas de hoje pregam somente os versículos isolados de Malaquias 3:10 para afirmar que é o povo quem estava roubando a Deus quando não estavam dando o dízimo. Mas eles mentem, porque toda transgressão era dos sacerdotes que deveriam levar o conhecimento ao povo. Estavam desviados do caminho, corrompendo o pacto de Deus com Levi, fazendo o povo tropeçar na lei, ou seja, fazendo o povo errar, e sobre o povo estava caindo a maldição por causa dos sacerdotes. No capítulo 3, versículo 3, Deus diz que viria purificar os filhos de Levi, que eram os sacerdotes. E no capítulo 3, 9, Deus diz, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Isso Deus falou com o sacerdote, pois todas as advertências de Malaquias era para os sacerdotes. Então Deus generalizou dizendo, vós e toda essa nação que seria amaldiçoada. Então, por causa da corrupção e a desonestidade dos sacerdotes, Deus estava prometendo amaldiçoar agora toda a nação. Veja que em nenhum lugar Deus estava repreendendo o povo por não estar dando o dízimo para o sacerdote e deixando os coitadinhos lá passar fome. Eles é que estavam desviando os dízimos e não levando para a casa do tesouro, e com isso defraudando o direito dos levitas, dos órfãos, das viúvas, do peregrino, dos estrangeiros, dos cantores e dos porteiros. Em Malaquias 1, versículo 6, os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus
e ainda perguntava: em que temos desprezado? Em Malaquias 1:7, eles estavam oferecendo sobre o altar o pão profano e diziam: em que temos profanado? Em Malaquias 1:8, eles estavam oferecendo a Deus animais cegos, coxos e doentes. E no capítulo 10, no versículo 10, eles estavam acendendo o fogo em debalde. E Deus disse: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. No versículo 12, os sacerdotes diziam: a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Em Malaquias 1:13, eles diziam que estavam cansados de oferecer sacrifício e ainda oferecia para Deus o que era roubado. E em Malaquias 1:7, Deus diz que eles estavam desviados dos estatutos de Deus e ainda perguntavam: em que havemos de te tornar? Em Malaquias 1:8, os sacerdotes estavam roubando os dízimos e oferta e ainda perguntavam: em que te roubamos? E em Malaquias 3:10, o trecho preferido dos pregadores de dízimo, Deus estava mandando que os sacerdotes levassem os dízimos para a casa do tesouro, ou seja, para a tesouraria, para que lá houvesse mantimento para os levitas, os órfãos, as viúvas, os peregrinos e os sacerdotes. Vamos entender agora o que é casa do tesouro. Malaquias 3:11, o trecho que fala de casa do tesouro. Casa do tesouro no dicionário quer dizer grande porção de dinheiro ou de objetos preciosos. Também lugar de arrecadação de riquezas significa uma tesouraria, lugar onde ficam os tesoureiros, lugar onde se guarda e administra fazenda ou objetos de uma associação. Lá em Esdras 2:68 e 69 diz: alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem no seu lugar, conforme as suas posses. Deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dálicos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Em Neemias 7:70 diz: ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra, e o governador deu para a tesouraria 1.000 dálios de ouro e 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Em Neemias 7:71 diz: e alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dálicos de ouro e 2.200 minas de prata. Então, como você pode ver, os dízimos não era para a construção de templo, para levantar ou construir, pois isso lá no Velho Testamento era feito com as ofertas, era feito com contribuições, como você viu nesses versículos anteriores, feito com contribuições. Os dízimos era para a manutenção dos levitas, não era para a construção de templo, para fazer casas ou para outro objetivo, era simplesmente para a manutenção dos levitas, pois tanto o templo, como a construção do templo, como a reforma foram feitas com ofertas voluntárias. Veja lá em Neemias 10:38 e 39 diz: e o sacerdote, filho de Arão, devem estar com os levitas quando esses receberem os dízimos, e os levitas devem trazer o dízimo do dízimo à casa do nosso Deus, para as câmaras dentro da tesouraria. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do mosto, do azeite, para aquelas câmeras em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não negligenciamos a casa do nosso Deus. Podemos ver claramente na Bíblia o que é a casa do tesouro, que é um depósito onde se guardavam os utensílios do santuário e tudo que era arrecadado entre o povo, e que foi formada uma câmara com uma tesouraria, onde os levitas também eram os tesoureiros, encarregados da administração da tesouraria, onde somente os levitas levavam os dízimos do povo. Vamos ver também o que significa janelas do céu. Lá em Amós
4:7 diz: além disso, reteve de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz com que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, secou-se. Em Gênesis 7, 11 e 12 diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dia do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Veja que a janela do céu derramaria chuva. Vamos para frente. Em Gênesis 8 e 2, Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e do gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. E cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu e a chuva do céu se deteve. Como você pode ver, quando Deus fechou a janela do céu, a chuva se deteve, ou seja, a chuva parou, a chuva cessou. Então, janela do céu derramaria chuva. Quando em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós tal bênção, que dela advenha a maior abastança, então vamos buscar entendimento na palavra de Deus, pois vemos pregadores distorcendo esses versículos e manipulando toda a verdade do texto bíblico, dizendo que janelas do céu, hoje o céu se abre, quando você paga o dízimo, que a janela do céu se abre e a prosperidade vem. Mas a prosperidade, lá Malaquias estava falando que a janela do céu se abria e viria chuva para que o povo de Israel pudesse plantar. Dizendo que hoje, quando alguém dá o dízimo, a janela do céu abre e Deus derrama do céu a prosperidade e a bênção financeira. Então faz as pessoas crer que Deus vai mandar do céu casa, carro, fortunas e tudo o que as pessoas desejar, porque estão lhe dando o dízimo. Fazem as pessoas ficarem avarentas, dando o dízimo, já pensando na recompensa. Então as pessoas, manipuladas por esses ensinos, muitas vezes deixam de ajudar um pobre, um necessitado, ou até mesmo um irmão dentro da congregação. Deixam de ajudar as pessoas carentes para levar o dízimo para a igreja, achando que se der a um necessitado, ou a um mendigo, ou um doente, ou alguma pessoa que necessita, se der para uma pessoa desse tipo, não vai estar dando para Deus, porque dar para Deus tem que dar lá na igreja, porque assim são ensinados pelos pastores. Então as pessoas se tornam como os fariseus, que eram fiéis dizimistas, mas não olhavam para a necessidade de ninguém e faziam vista grossa da necessidade do próximo. Pois as mesmas coisas vemos hoje. As pessoas não olham para a necessidade de ninguém, faz vista grossa para a necessidade do irmão, do próximo, até mesmo de seus parentes em suas casas, pai, mães e irmãos, e levam todas as suas contribuições para a igreja, porque acham que só lá é que pode dar para Deus. Então a Bíblia diz: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal, quer dizer, que era a chuva, e que dela advenha a maior abastança, iam ter chuva suficiente para plantar e colherem com fartura. Mas eles tinham primeiro que trabalhar, tinham que cultivar a terra e tinham que trabalhar no pesado o ano inteiro até o fim da colheita. Deus prometeu a chuva para que eles pudessem plantar e colher, e não a prosperidade sem que eles tivessem que trabalhar só porque ele entregou o dízimo, não. Eles tinham que trabalhar, pois as bênçãos que Deus ia mandar era a chuva para que eles pudessem plantar e colher. Então, resumindo os versículos de Malaquias 3, 10 e 11, os dízimos eram para a tribo de Levi, está lá em Números 18 e 21. Casa do tesouro era uma tesouraria da obra e não era a igreja. Você pode ver lá em Esdras 2, 69, Neemias 10, 38. Janelas do céu derramaria chuva e não a prosperidade.
janela do céu, você pode ver em Gênesis 7, 11, versículo 11 e 12, em Gênesis 8, 1 e 2. O devorador era gafanhoto e não demônio. Está lá em Amós, onde fala de gafanhotos, locusta, devoradores. Está lá em Amós 4, 9, Malaquias 3, 11, Joel 2, 24 ao 25. E os dízimos eram de alimento, das colheitas, era do gado, do mosto, do azeite, de ovelha, e não era de dinheiro. Está lá em Levítico 27, 30, e diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Levítico 27, 32 diz: quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Em Deuteronômio 26, 12 diz: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dai-lo-ás aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Em Neemias 10, 37 diz: as primícias da massa, as ofertas alçadas e o fruto de toda sorte de árvore para as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em toda a cidade por onde temos lavoura. Então os defensores e cobradores de dízimo, como não tem base bíblica no Novo Testamento, quando tentam justificar a prática do dízimo, distorcem o máximo os poucos versículos que falam de dízimo no Novo Testamento, onde também não há nenhuma ordenança para os seguidores de Cristo. Então vamos ver os versículos citados por eles e ver claramente os erros. Ele cita Mateus capítulo 23, versículo 23, para afirmar que Jesus mandou pagar o dízimo. Eu concordo, Jesus mandou pagar o dízimo, mas não foi para os discípulos, nem seus seguidores, que as palavras de Jesus foram dirigidas, pois foram dirigidas para os doutores da lei, escribas e fariseus. E veja que Jesus estava falando da lei, porque ele veio cumprir a lei. Vamos rever o texto bíblico. Mateus 23, 23 diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dás o dízimo do hortelã, do heno, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Note que Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que tende omitido o que há de mais importante da lei. 13 ao 23, Jesus estava descendo a vara nos fariseus, que eram os fiéis dizimistas da lei, mas não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus censurou e repreendeu, dizendo que eles deveriam cumprir toda a lei, e não só a metade. Então eu pergunto, quem estava dando o dízimo e esquecendo a justiça, a misericórdia e a fé? Será que foi o discípulo? Jesus falou: ai de vós, e não bem-aventurados sois vós. Existe uma grande diferença. Jesus falou: ai de vós, pois toda a repreensão, Jesus estava dizendo: ai de vós que faz isso e faz aquilo, ai de vós por aquilo outro, ai de vós que dais o dízimo. Jesus falou: ai de vós. Então, se vamos usar esse texto para tirar o dízimo, pagar o dízimo, vamos também usar outro texto e vamos fazer também holocausto, sacrifício, pois Jesus mandou o homem que foi curado da lepra apresentar ao sacerdote e fazer o sacrifício que foi ordenado por Moisés. Lá em Marcos, o texto diz: e veio a ele um leproso que de joelho lhe rogava, dizendo: se quiseres bem, pode me tornar-me limpo. E Jesus, pois, compadecendo dele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero, seja limpo. E Jesus, advertindo secretamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Então, vemos aí
Jesus mandando o leproso que foi curado oferecer o sacrifício. Mas os pregadores hoje não mandam ninguém que é curado. Quando Deus faz uma cura, um milagre, eles não mandam ninguém oferecer sacrifício, porque isso era da lei de Moisés. Mas Jesus não mandou? Por que eles não ensinam? Já que temos que pagar o dízimo, tudo não é da lei? Tanto oferecer o sacrifício, como pagar o dízimo não é da lei? Então por que os pastores não mandam hoje? Não está na Bíblia? Não foi Jesus que mandou? Veja também a purificação do leproso lá em Levítico 14, 1 ao 19, pois foi dessa purificação que Jesus mandou o leproso fazer. Vamos ver outro texto que é totalmente distorcido para contrair o dízimo. Quando fala do dízimo de Abraão, antes da lei. Dizem que o dízimo é um ato de fé, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 20. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Dízimo pela fé. Primeiro, Abraão deu o dízimo uma única vez. Abraão não dizimou todo mês e não foi para Deus, foi para Melquisedeque. Segundo, Abraão não deu o dízimo de suas posses, ou de seus bens, ou de suas riquezas. Ele deu daquilo que não era dele, pois dizimou do que tomou dos reis na batalha. Terceiro, ele deu 10% ao Melquisedeque e o restante ele deu ao rei de Sodoma, um rei pagão. Quer dizer, ele deu 10% ao Melquisedeque e 90% ao rei de Sodoma, um rei pagão, e ele não ficou com um centavo. Quando lá em Hebreu, outro texto também, que é completamente distorcido, para contrair também o dízimo, não está falando da importância do dízimo. Está falando da importância de Melquisedeque. Falando de quão grande era Melquisedeque, que até o patriarca Abraão lhe deu o dízimo. E que Jesus seria semelhante a Melquisedeque. Vamos ver o texto. Hebreus 7,4 diz: considerai, pois, quão grande era este. Veja que está falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, entre os melhores despojos. Em Hebreus 7,5, temos a prova que o dízimo era da lei. O versículo está falando que o dízimo era da lei. Isso é uma prova que o dízimo era da lei. O texto diz, olha, eis que entre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esse também tenha saído dos lombos de Abraão. Em Hebreus 7,8 diz, aqui certamente recebe dízimo homens que morrem. Ali, porém, recebe aquele de quem se testifica que vive. Quer dizer, aqui está falando de Melquisedeque e não de Jesus. Em Hebreus 7,9 diz, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi. Veja que está falando por meio de Abraão até o sacerdócio levítico. Quem recebe dízimo, pagou dízimo. Ou seja, aqui está dizendo que a lei do dízimo acabou junto com o sacerdócio levítico, pois o dízimo foi criado para os sacerdotes, foi criado para os levitas. Então, para quem usa esses trechos de Hebreus 7 e Mateus 23, versículo 23, e outros textos do Novo Testamento, devem também saber que Jesus nasceu sob a tutela da lei, devem saber também que Jesus praticava a lei enquanto vivia e veio cumprir a lei. Lá em Gálatas 4, versículo 4, diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quer dizer, Cristo nasceu cumprindo a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Lucas 2,27 diz, assim pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer por ele segundo os costumes da lei. Em Mateus capítulo 5, 17 diz, Jesus disse, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir.
Quer dizer, Jesus não veio acabar com a lei, ele veio primeiro cumprir o Velho Testamento e dar um Novo Testamento. Então Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumprir, e que nenhum tio seria tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Mas esse cumprimento aconteceu quando ele deu seu último suspiro lá na cruz e disse: está tudo consumado, ou seja, ele quer dizer, tudo está cumprido. Em Mateus 5,18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só tio, até que tudo seja cumprido. Em João 19,30 diz: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando ele disse está consumado, ele disse está cumprido. Então, para os que tentam justificar, dizendo que Cristo só aboliu as leis cerimonial, então eu pergunto, aonde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está escrito o que foi e o que não foi abolido? Pois Jesus aboliu toda a lei. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Vemos o apóstolo Paulo, quando obedecia à lei, perseguia os crentes. E veja o que ele mesmo falou quando começou a seguir Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, diz: fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos nós também crido para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por as obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 3, versículo 2 diz, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que ainda queriam viver de acordo com a lei. Ele diz: só isto quisera saber de vós, foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3,5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3,10 diz: pois todos quando são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Gálatas 3,11 diz: é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Gálatas 3,21 diz: é a lei estão contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dado uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Em Gálatas 3,23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de revelar. Em Gálatas 3,24 diz: de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Em Gálatas 5,4 diz: separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaíste. Filipenses 3,5 diz: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu. Quer dizer, nesse texto, o apóstolo Paulo diz que ele era de Israel, ele foi circuncidado ao oitavo dia, era da linhagem de Israel,
era da tribo de Benjamim, era hebreu, filho de hebreu, mas quanto à lei, ele foi fariseu. Isso foi as palavras do próprio apóstolo Paulo. Pela lei, ele foi fariseu. Em Filipenses 3:6, ele diz: quanto ao zelo pela lei, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Quer dizer, ele era um homem honesto, justo perante a lei, mas quanto à fé, ele precisava se arrepender muito. Em Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas da lei, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em Hebreus 10, versículo 1 diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não podem nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Em Tiago 2:8 diz: portanto, se estais cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. E em Tiago 2:10 diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Em Romanos 10:4 diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então hoje muitos pastores e pregadores hipócritas correm para o Velho Testamento e falam que o devorador que destruiria a plantação do povo de Israel, hoje eles traduzem que esse devorador é um demônio que destrói as finanças e coloca na miséria a vida dos que não são dizimistas, quer dizer, coloca na miséria a vida dos que não dão o dízimo. Mas eles não pegam os trechos bíblicos como Isaías 56:11 para traduzir que hoje os pastores de hoje são uns cães gulosos que nunca podem se fartar, que nunca se fartam. Pois é isso o que vemos hoje. Tomam dízimos e ofertas e ainda mandam o povo fazer propósito de dar 100, 200, 300, 400, de dar R$1.000 e até mais para as suas igrejas. Vejam o que também é bíblico e traduza para os dias de hoje, pois esse texto os pastores pulam. Isaías 56:11 diz: esses cães são os gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Em Ezequiel 34 diz: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deveria os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 34:10 diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Então veja no Novo Testamento quem são os verdadeiros devoradores das finanças dos crentes e que não são demônios, mas homens, ou seja, são pastores, falsos mestres e falsos profetas, homens movidos por ganância, avareza, posição e por dinheiro, que mesmo sabendo a verdade não podem pregar porque temem em perder seu cargo ou sua posição, porque qualquer obreiro ou pastor que pregar contra o dízimo pode ser até excluído do ministério, porque sem o dízimo não poderão levantar seus impérios que chamam de obra de Deus. Os apóstolos e os discípulos obedeceram o ide de Jesus sem dinheiro e por amor, sem cobrar nada de ninguém, e passavam fome e sede e perseguição. Mas os de hoje, se faltar dinheiro para eles, a obra para.
Então veja quem é o verdadeiro devorador, pois lá em Malaquias o devorador citado sempre foi gafanhotos, que somente os hipócritas de hoje dizem que é um demônio. Mas quem lê e estuda a Bíblia sabe quem é o verdadeiro devorador, pois Jesus e os discípulos nos mostram claramente. Em Mateus 7,15, Jesus disse: olha, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelha, mas por dentro, interiormente, são lobos devoradores. Esse foi o devorador que Jesus falou. Esse é o verdadeiro devorador que nós vemos na Bíblia. No Novo Testamento são falsos obreiros, falsos mestres, são falsos profetas. O verdadeiro devorador. Em 1 Pedro, o apóstolo também falou desse devorador. 1 Pedro 2,1 diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Em 2 Pedro 2,2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3 diz: também movido pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. A condenação dos tais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. O apóstolo Paulo, em Atos 2,29, avisou aos crentes daquela época e deixou escrito para nós hoje, dizendo, em Atos 20:29, diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Em 2 Coríntios 11:13-15, ele disse: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Mas ele diz assim, no 14, ele diz: não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo cauterizado a sua própria consciência. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, diz: amados, enquanto eu empregava a toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porquanto se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito tempo estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quando muitos homens pregam um evangelho misto ou distorcido, quando leem os livros da lei e aplicam hoje, pegam leituras bíblicas nos livros da lei e fazem muita simbologia, deixam de pregar o verdadeiro evangelho do Novo Testamento, eles convertem em dissolução a graça do nosso Deus, quer dizer, a graça que o nosso Senhor Jesus trouxe. Judas 1,8 diz: contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Em Judas 1,10 diz: esses, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreende de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Em Judas 1,11 diz: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se afirmam ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré.
O 12 diz: esses são os escolhidos em vossos ágape, quando se banqueteiam convosco, pastores que apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levada pelos ventos, são árvores sem folhas e sem fruto, 2 vezes mortas e desraigadas. O 13 diz: ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Em Judas 1,16 diz: esses são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. No 17 diz: mas vós, amado, lembrai-vos da palavra que foram dita pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo,